Boa noite, igreja, graça e paz. Mais uma vez, estamos diante da palavra do Senhor e Deus nos ajude e não deixe esse microfone começar a falhar, amém? Queridos, nós temos conversado durante esse mês, sobre este tema, como Deus curador, e falando a respeito da graça e do sofrimento, que são ambos comuns à nossa vida. Então, todos nós passamos por momentos de dificuldade, de sofrimento, porém, por vezes nós não vislumbramos a graça de Deus. E, ao mesmo tempo, nós estamos afirmando que o sofrimento ele é didático, ele faz parte do processo de Deus de nos instruir, de nos ensinar, de nós amadurecermos na fé. E a grande questão é que, por vezes, nós não nos damos conta deste aspecto da vida. E a gente começa a achar que sofrer é uma espécie de abandono da parte de Deus, descuido da parte de Deus. E é por isso que, às vezes, a gente ora de maneira insistente, achando que, assim, Senhor, o Senhor não está vendo o sofrimento que eu estou passando? O Senhor não está vendo a dificuldade? O que está acontecendo que o Senhor não responde? Senhor, faz isso. E a gente foca no sofrimento. E é bem comum isso acontecer. A gente tem falado aqui sobre personagens ímpares na história, no relato bíblico. Nós começamos falando no primeiro domingo a respeito do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele admite isso na sua carta à igreja de Corinto, e ele fala que ele passava por muitos sofrimentos, e ele define isso dizendo, por dentro temores e por fora combates. E nós falamos semana passada, lembramos de um homem que quase que incorpora a ideia do sofrimento, a gente falou sobre Jó, vocês lembram aqui. Então, Jó, ele praticamente é o sofrimento em pessoa, quando a gente pensa. E dificilmente aqui alguém vai sofrer como Jó. Apesar de que Jó nos ensina muitas lições, nos traz instruções preciosíssimas. E hoje eu quero falar sobre mais um personagem bíblico muito importante na história de Israel, na história do povo de Deus, que é o profeta Elias. E eu gostaria de convidá-los, então, a abrir aí as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E eu quero fazer a leitura deste capítulo. São 21 versículos, mas a narrativa, por si só, ela é didática. Então, eu gostaria que você prestasse bem atenção na leitura. Depois eu vou tecer aqui alguns comentários sobre como Deus cura a nossa dor, como Deus nos visita em momentos de sofrimento, com base nessa narrativa aqui. Então, capítulo 19 de 1 Reis, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, agora toma, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo.
Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu atrás de Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e os servia. Muito bem, então esse é um capítulo da vida de Elias, né, o profeta de Israel, profeta mais proeminente, né, por assim dizer, e este é um capítulo que narra uma sequência de eventos que são curiosos, né, para nós, porque se a gente fosse pensar, né, na questão do currículo de Elias, eu gostaria de lembrá-los sobre quem foi Elias e os feitos que Deus realizou por meio de Elias. E talvez você não lembre, mas nos capítulos que precedem esse que a gente acabou de ler, é mencionado a história dele, né? Então, a partir ali de 1 Reis, capítulo 17, ele aparece, né, como uma figura principal, mas vamos lembrar aqui o currículo dele. Quem foi Elias? Elias foi aquele homem que fez parar de chover. Por meio de Elias, a chuva parou de cair sobre a terra. Mas por meio da oração deste mesmo homem, a chuva retorna. Ele fez parar de chover e fez retornar a chuva. Elias, ele foi alimentado por corvos durante um período da sua vida, né, os dias que ele ficou em fuga, mas não só por corvos, ele também foi alimentado por anjos. Já aconteceu isso com você? De um anjo aparecer para te alimentar? Então a gente vê que ele tem alguns predicados que são diferenciados. O que mais que ele fez? Ele multiplicou a comida de uma viúva. Vocês lembram que ele predisse a ausência de chuva, ele foi perseguido, e aí então ele se esconde, vai ser alimentado por corvos, e o Senhor manda ele para a casa de uma viúva, onde ele seria cuidado.
Só que quando ele chega lá, a viúva é pobre e não tem comida nem para ela, né? E aí vai acolher um profeta, e ele então ora ao Senhor, e por meio da ação de Elias, né, acontece aquele milagre da multiplicação, né, da farinha, do óleo na botija, não acabava mais, né? Ela foi enchendo, enfim. Ele também realizou um dos, talvez, milagres mais grandiosos que pode existir, que é ressuscitar alguém, né? O filho, a criança, né, o filho dessa viúva, falece, e, na verdade, ele ainda é culpado por isso, né? Ela joga a culpa nele. No entanto, ele vai lá, ora também, e ressuscita aquele menino. Esse é Elias. O que mais que ele faz? Ele tem aquele evento singular também, né, onde ele faz vir fogo do céu, e aquele fogo do céu consome ali a fonte de água, consome o holocausto, e envergonha Baal, né, e os seus profetas. Então, a gente tem aquele evento muito impressionante. Elias dividiu o Rio Jordão. Ele dividiu o Rio Jordão. Ele também foi transladado, foi transportado, ele foi levado aos céus. Ele nem morrer, ele morreu, né? Ele sumiu, ele foi levado aos céus num redemoinho, né? Então, ninguém sabe onde é que ele foi parar. Mas, para além disso, ele é aquele que aparece no Monte da Transfiguração, né? Quando Jesus sobe e aparece Elias e Moisés, né? Juntamente com o Senhor Jesus. E então, perceba assim, as façanhas que esse homem realizou. Claro que por intermédio de Deus, mas Deus por intermédio dele realizou todas essas coisas. Então, isso faz a gente pensar assim, se tivesse uma definição de sucesso, seria Elias. Quem gostaria de ser amigo de um homem que faz tudo isso aqui? Quem acha que esse homem aqui é diferenciado? Quem acha que o currículo dele vale a pena, né, a gente contratar ele, né? Vocês gostariam que ele fosse pastor da sua igreja? Um homem que faz tudo isso daqui? Pois é, Elias fez tudo isso, e ele define para nós esse conceito assim, de alguém muito bem sucedido. Alguém que experimentou Deus, caminhou com Deus, realizou coisas que nenhum de nós consegue nem imaginar. No entanto, outro pensamento que vem é assim, a gente está falando de sofrimento, a gente está falando de dor, de angústia, e o que uma pessoa tão bem sucedida assim, o que um homem que caminhou com Deus nesse nível tem a ver com sofrimento? Porque se tem alguém aqui que deveria sofrer, ou melhor, se tem alguém que não deveria sofrer, era Elias. A gente sim, né? A gente enfim, temos várias debilidades, né? A ausência de vários recursos, talvez não temos a intimidade com Deus que ele tinha. No entanto, a gente percebe Elias digamos, nesse processo aqui. Qual que é o processo que essa narrativa que a gente leu nos conta? Se a gente fosse resumir tudo isso em algumas palavras, a gente diria o seguinte: ele realizou tudo isso, e a última façanha dele foi eliminar os profetas de Baal. Ele envergonha aquele falso Deus, né? Fogo vem do céu, o Senhor mostra que é o Deus de Israel, que é o Deus de Elias. Ele mata todos os profetas, e logo em seguida inicia essa narrativa com uma ameaça. Então, Jezabel ameaça tirar a vida de Elias. Então, ele é ameaçado, essa ameaça gera em seu coração medo, isso fica evidente, ele fica com medo, e o que ele faz? Foge. Então, ele é ameaçado, essa ameaça se transforma em medo, esse medo conduz ele à fuga. Essa fuga, no processo de fugir, ele vai se sentindo abatido, ele vai se deprimindo, é uma palavra comum para nós, mas é exatamente essa palavra, o abatimento tem a ver com isso, o abatimento do coração, da alma. Ele vai se deprimindo, e daqui a pouco ele mesmo deixa evidente isso, o seu desejo pela morte. Ele deseja morrer. E ele deseja morrer, e Deus fala: não vai fazer isso, você vai seguir, você vai continuar.
acontece aquele ato, né, miraculoso de um anjo que vem, alimenta ele, e eu não sei o que aquele anjo dá para ele, não sei que tipo de mistura, né, que é aquela, porque o texto fala que ao tomar aquela vitamina angelical, sei lá que tipo de bebida que era, de alimentação que era, mas a gente sabe pelo texto que o efeito demorou 40 dias. Ou seja, ele toma aquela bebida, que eu desconfio que seja café, e ele avança por 40 dias. Né? É impressionante isso, né? Sem comer mais nada. Ele toma um café e está tudo certo. E, no entanto, essa ideia da depressão, do abatimento, ele faz isso. Por mais que haja sinais da intervenção de Deus, mas parece que o abatimento da alma ele não obedece a esse tipo de lógica. Novamente, chega um momento em que ele entra numa caverna. E dentro dessa caverna, ela simboliza, né, a ideia de um lugar solitário. Ele está na caverna sozinho. A ausência de luz, ele está num lugar sem luz. Ele está novamente escondido, parece que a impressão é que ele se escondeu lá e ele não pretende sair. A ideia é assim, vou terminar a minha carreira dentro dessa caverna aqui. Ele chega neste lugar, ele adentra ali. Então perceba que ameaça que gera medo, que gera fuga, que gera depressão, que gera desejo de morrer e que conduz ele a se esconder. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso, por aí? Talvez teve algum momento da sua vida que, de alguma forma, você também seguiu esses processos, não é verdade? Talvez não o medo por uma ameaça, mas tantas coisas, né, que também nos fazem entrar nesse ciclo de fugir, de se abater, de se deprimir, de desejar, né, que a vida se encerre, de perder completamente o propósito, né, e a ideia de perder propósito, essa ideia de estar dentro de uma caverna sozinho, né, e sem luz nenhuma, enfim. O que é o abatimento? O abatimento se a gente pudesse usar aqui alguns sinônimos, né? Abatimento é angústia, abatimento é desânimo, abatimento é tristeza profunda, abatimento é esgotamento. Então a gente pode definir dessa forma o que é uma alma angustiada. O que é uma alma abatida? Uma alma abatida é uma alma angustiada. Uma alma abatida é uma alma desanimada. Uma alma abatida é uma alma que sofre de tristeza profunda. Uma alma abatida é uma alma esgotada. Então, perceba que, por mais que Elias tenha tido todas essas experiências grandiosas com Deus, experimentado Deus, isso não o impediu de estar agora neste ambiente de angústia, desânimo, tristeza profunda e esgotamento. O ponto aqui é o seguinte, é que essas características, elas não são neutras na nossa vida. Se nós estamos angustiados, desanimados, com uma tristeza profunda e esgotados, isso tem uma consequência, isso produz sofrimento. E o sofrimento produz dor. Pronto. Dor da alma, dor no coração. Como Deus cura a dor? Porque esse é o ponto-chave para nós. Essas são as lições, né, que a gente tenta aplicar aqui. A história de Elias aconteceu com ele. Foi o jeito de Deus tratar com ele, mas Deus trata com os seus de uma maneira a gerar princípios, para que a gente aprenda como Deus age, o que Deus faz, e para que a gente preste atenção, porque de repente Deus está fazendo essas coisas, mas nós que não estamos conseguindo entender, não estamos conseguindo perceber. E o primeiro ponto aqui é, como Deus curador? Falando conosco. Falando conosco. O versículo 12, 13 mostra essa realidade, e ele fala assim, o Senhor fala para ele lá para fora da caverna, na entrada da caverna, e daí o texto fala que o Senhor passava um forte vento, mas o Senhor não estava nele,
depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois, né, usa esse termo aqui, o sício, né, que é a ideia de sussurro. E é interessante isso daqui, porque em outras ocasiões Deus se manifestou desse jeito aqui, fogo, barulho, né, aquela coisa estrondosa, apavorante. Deus já se manifestou desse jeito. Mas agora ele vai lá fora e vê aquele vendaval e barulho e ele procura Deus e Deus não está ali. De repente começa a tremer tudo, um terremoto, e ele está ali, ele fala, agora Deus está aqui, e Deus não está no terremoto. De repente um fogo gigantesco e Deus não está no fogo. E de repente ele ouve um sussurro. E Deus está nesse sussurro, e é isso que é incrível para a gente, porque a lição aqui é essa. A voz suave de Deus, ela é poderosa para calar as gritarias que o abatimento produz no nosso coração. Deus fala de uma maneira suave, Deus sussurra no nosso coração, e isso é quase que terapêutico, né? Porque você imagina que alguém é abatido, alguém nesse nível, pensa na gritaria que está dentro do coração de uma pessoa assim. Você talvez já teve momentos assim, de angústia, de depressão, e quantas vozes estão falando na sua mente? Você sabe disso. É muitas vozes, é muito barulho, é muito ruído. E de repente, Deus vem no silêncio, Deus curador, falando suavemente a Elias. Porque a gente pode aprender aqui que a angústia que nos conduz para a caverna pode ser uma forma didática e providencial de Deus para que a gente o ouça. Perceba que Elias sai de perto de tudo, ele vai para uma caverna. E essa caverna, como a gente já definiu aqui, é esse lugar assim do, eu estou sozinho, não tem mais ninguém, não tem mais como, já era. E às vezes a gente pensa assim que, de maneira equivocada, que esse lugar é exatamente a representação do abandono de Deus. Não é isso que acontece? Quando você está, o momento que você está mais sofrendo, o momento que está mais difícil, que está mais doído, às vezes é o momento que você está sozinho. É o momento que some todas as probabilidades, todos os recursos desaparecem. É o momento que você se encontra sozinho. Só que, e a gente pensa assim, se eu estou sozinho, é porque Deus me abandonou. Só que esse é o segundo ponto que eu queria levantar, porque Deus cura a nossa dor falando de maneira calma ao nosso coração. Deus fala conosco, a palavra do Senhor vem de encontro conosco, mas essa voz do Senhor, ela também faz um outro efeito que cura a dor, que é a mudança de perspectiva. Porque, veja bem, os momentos de sofrimento, a gente quase que logicamente chega assim, se eu estou sofrendo, é porque Deus me abandonou. No entanto, a perspectiva deveria ser outra, porque Deus conduziu Elias, não para que ele ficasse sozinho, não para que ele chegasse à conclusão que foi abandonado, mas é porque exatamente naquela caverna, Deus queria se encontrar com Elias. Então, às vezes, o sofrimento é exatamente o ponto de encontro que Deus marcou para você e para mim. Talvez a gente fique pensando nessa perspectiva, cadê Deus? Deus foi embora? Não, Deus não deixou você sozinho. Talvez você pode estar como Elias também, se sentindo assim, abatido, com medo, fugindo de alguma coisa, angustiado, e você pensa assim, Deus me deixou. Deus não deixou você. É a sua perspectiva que está errada. Na providência de Deus, a gente deveria saber que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Mas a gritaria da dor, a gritaria do abatimento faz a gente esquecer isso. E aí, Elias está aqui para nos lembrar dessa realidade. Deus veio encontrar Elias. Olha que maravilhoso. Deus veio se encontrar com Elias. E
os momentos de fraqueza, sofrimento, mostram para a gente que são ótimas oportunidades para a gente desenvolver intimidade com Deus. Talvez, né, você não tenha percebido dessa forma, mas isso é verdade. Se você está sofrendo, preste atenção. Preste atenção. Talvez você ouve os barulhos, você procura Deus aí em alguns tipos de solução, representados aqui no vento, no fogo, e talvez você não esteja encontrando Deus nesses lugares. Mas o ponto é que o próprio Deus veio naquela caverna encontrar Elias, e de uma maneira diferente, né? Deus, na verdade, mostra que a caverna foi um lugar, na verdade, de encontro. Além disso, a caverna também pode ser o lugar perfeito para a gente receber direcionamento do Senhor. Cavernas servem para isso. Deus nos encontra para, muitas vezes, nos alinhar novamente, nos devolver uma perspectiva correta da sua presença, mas também para indicar para a gente o caminho que a gente deveria seguir. O Elias, né, é muito interessante aqui que o Elias, ele tenta duas vezes aqui, né, quando a gente lê o texto, ele tenta justificar para Deus, explicar para Deus por que ele está naquela caverna. Porque, vocês lembram da pergunta? Porque assim, tem toda aquela situação e de repente vem um sussurro, vem uma voz, Deus fala com Elias, e Deus fala com você também. Mas o que Deus fala para Elias? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo nessa caverna, Elias? Né? Duas vezes que Deus fala, e Deus, né, Jesus, eu acho incrível assim, essa capacidade que Deus tem, né, de ignorar às vezes, nossas falas. Né? Ele ignora, né, as duas vezes que Elias fala. O versículo 9 diz assim, né, que o Senhor, eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Daí Elias vai responder, tenho sido zeloso, Senhor, sabe, essa coisa assim, mas eu sou crente, eu estou fazendo a sua vontade, eu oro, eu faço devocional, eu faço parte de um ministério, eu contribuo com a cesta básica, continuem fazendo tudo isso, tá bom? Mas a gente tem essa argumentação, tenho sido zeloso ao Senhor, Deus dos exércitos, como se Deus não soubesse quem é fiel, quem não é, né? E aí ele fala, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, ó a ideia assim, né? Eu estou aqui porque eu estou seguindo o Senhor, e eu estou seguindo o Senhor porque tem um povo rebelde, né? Tipo, não sou eu, menos eu, né? Mas tem um povo aí que é rebelde ao Senhor, e aí por isso que precisa de profeta, para ir lá e falar, né, representar o Senhor, que é o meu caso. Os filhos de Israel deixaram a aliança, ou seja, eles são pecadores, né? O que eles fizeram? Derribaram os seus altares, mataram os profetas, e ele é um profeta, né? E aí ele diz assim, eu fiquei só, eu estou sozinho. E mais do que isso, além de eu ter ficado sozinho, estão tentando me matar. E aí Deus fala, qual que é a resposta de Deus? Deus ouve essa fala de Elias, e daí Deus responde, sai daí. Sai, é tipo assim, tá bom, então sai daí, porque o que você está fazendo aí? E daí ele sai, e daí novamente, né, vem aquela situação, e do versículo 13 repete, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, então de novo o Senhor vai fazer a mesma pergunta, que fazes aí, Elias? Versículo 13. E daí qual que é a resposta de Elias? Ele aprendeu na primeira vez, né? Aí ele dá uma resposta diferente. Não, ele dá exatamente a mesma resposta. Olha só a ideia da perspectiva errada. O foco errado. Insistindo na mesma coisa. Deus fala, o que você está fazendo aí? Agora ele já sai daquele buraco e está ali na saída da caverna, né? E aí vem a pergunta de novo. O que se faz aí, Elias? E aí ele fala, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só e procuro me tirar a vida. Parece um gravador, né? Ficar repetindo a mesma coisa.
Porque essa é uma das consequências, né, da dor, do sofrimento. A gente foca e a gente cria uma narrativa sobre aquilo. E aí, novamente, Deus ignora completamente, porque ele fala de novo a mesma coisa, e daí o que Deus fala no versículo 15? Vai e volta para o seu caminho. É mais ou menos assim, ele responde 2 vezes a mesma coisa e Deus fala, tá, entendi, agora sai fora, sai dessa caverna, porque não era para você estar aí. Essa pausa aí, na verdade, Deus se vale dela para tratar com o coração de Elias, mas devolver para ele a perspectiva e devolver para ele o senso de propósito. Porque ele agora se lembra que a jornada dele não acabou. Porque qual que é o medo de Elias? O que ele está falando ali? Estão querendo me matar, se eu sair dessa caverna eu vou morrer. Só que isso que eu queria deixar aqui para você, o que foi a fala da Jezabel? Ela falou assim, que os deuses façam o que quiser, se amanhã você não estiver morto. Se eu não fizer com você a mesma coisa, eu vou te estraçalhar, eu vou te fazer a mesma coisa que você fez com os meus profetas. Amanhã. Quantos dias já passou aqui? No mínimo 40 dias, né? Ou seja, essa é uma característica, gente, do abatimento, do coração abatido. Porque a voz do abatimento é sobre o passado. A voz de Deus é sobre o futuro. Geralmente a gente fica ressentido, abatido, amargurado por coisas que aconteceram. E parece que enquanto a gente continua ouvindo essa voz do abatimento, a gente de alguma forma fica preso às coisas que aconteceram. E a gente cria uma narrativa e uma resposta para aquilo. E aí a gente fica nesse ciclo. Mas quando a gente ouve Deus, a nossa perspectiva muda e a gente consegue perceber que a voz do Senhor não é sobre o passado, é sobre o futuro. Deus fala assim, saia daí e segue o seu caminho, porque tem coisas ainda para acontecer, tem coisas para você fazer. A ideia aqui é que Deus não chama nenhum de nós para terminar e perecer dentro de uma caverna, a menos que isso seja o final de cumprir a vontade do Senhor. No entanto, a missão que Elias tinha recebido indicava que aquele lugar não era o destino final. Talvez para ele faltou um pouquinho daquela fé que José teve. Sabe aquela perspectiva assim de José teve um sonho, e ele seria uma espécie de líder, de governador, ele via todos se dobrando a ele, né? Isso até gerou a inveja dos irmãos. Mas aí, de repente, as circunstâncias levam José para um buraco também. E ele está naquele buraco, e, gente, a perspectiva correta é essa. O que Deus mostrou para José era que a vida dele ia acabar dentro de um buraco? Então, se aquilo que Deus mostrou para ele, se a missão de Deus para a vida dele não era terminar num buraco, aquele buraco ali é temporário. Ele não vai morrer, ele não vai acabar ali. Então, é mais ou menos isso que Elias não estava percebendo e muitas vezes a gente também não percebe. As cavernas servem para a gente encontrar o Senhor, para Deus falar conosco, para Ele mudar a nossa perspectiva, para Ele nos devolver o senso de propósito. Deus fala, saia daí, Elias, segue o seu caminho. Elias, ele está deprimindo e sofrendo por causa de uma ameaça de morte. Lembra disso? Ele está sendo ameaçado de morte. Isso é relacionado ao quê? Ao passado ou ao futuro? Ele foi ameaçado, mas ele não morreu. Já era, esse problema já está resolvido, é isso que Deus está falando para ele. Já passou, meu amigo. Ela falou que você ia estar morto no outro dia, já passou mais de 40 dias e você está vivo. Porque não é a Jezabel que define a sua missão. Não é a Jezabel que tem o poder de decidir isso. Sou eu. E eu estou falando para você, saia daí dessa caverna. Saia desse lugar. E essa é a palavra do Senhor para a gente, porque Deus, Ele fala sobre o que Elias ainda precisa fazer.
E a ideia é que quando a gente está rendido ao abatimento, a gente está desperdiçando o tempo, a gente está desperdiçando a vida. E é por isso que a gente precisa, o quanto antes, ouvir o Senhor, para que Ele nos mostre também o que nós precisamos fazer. Deus conduziu Elias para a caverna, não com o propósito de proteger ele da Jezabel, mas com o propósito de mudar a sua perspectiva. Não esqueça disso. Talvez Deus permita e te conduza para lugares difíceis, né? Para ambientes de sofrimento. Mas Deus tem um propósito nisso, e geralmente é mudar a nossa perspectiva. E talvez, né, você também esteja abatido, sofrendo por algo que aconteceu na sua vida ou tem acontecido, e você precisa pensar no que ainda pode acontecer. Essa é a lição. O que tinha que acontecer já aconteceu, você já está aí. Talvez a ideia aqui seja assim, não fique focado nas causas e nas possibilidades que te levaram para esse lugar. Pensa no que ainda pode acontecer. Mas sabe o que é interessante essa ideia de ouvir Deus? Porque quem conhece o futuro, quem sabe o que vai acontecer, é o Senhor. E é por isso que nós precisamos ouvi-lo quando Ele fala conosco. Eu já usei esse exemplo, né? Eu gostaria de encerrar com esse exemplo novamente, da ideia, né, de a gente ter um celular, assim, né, um aparelho celular. A gente sabe que nos dias que a gente vive é quase impossível ficar sem um celular, né? Você tem tudo aqui, você acessa qualquer coisa, você vai para qualquer lugar, né? A tua vida, de certa forma, está organizada em algum lugar dentro desse aparelho chamado celular. As fotos da sua família, né? Os amigos você acessa por aqui, enfim, tudo está dentro, né, de um celular desse. Então, um celular desse é indispensável para a nossa vida. E tem alguns melhores, né? O meu vocês que tem aquele com a maçã lá, né? Maçã mordida lá, né? O celular é indispensável para a nossa vida. Mas aí a pergunta que fica é assim, quando acaba a bateria do celular, para que ele serve? Se acabar a bateria do celular, ele não tem utilidade mais. Ele perde a sua utilidade. E aí o que a gente precisa fazer? Quando o celular acaba a bateria, e aí você fica desesperado, né, quando acontece isso, o que você faz? Você pega o celular e coloca ele numa fonte de energia. Essa fonte de energia começa a reativar todos os seus atributos, né, as suas características, e daqui a pouco ele está carregado e ele volta de novo a ter as suas utilidades. E isso a gente pode fazer essa analogia para a nossa vida, porque o abatimento, o sofrimento faz isso, né? Ele começa a minar, a sugar a nossa bateria. A gente começa a enfraquecer. É difícil fazer as coisas quando você está sofrendo. Sabe assim, imagina a experiência de alguém que está trabalhando, né? Trabalhando num lugar, no trabalho dos sonhos. E você, né, a pessoa está lá empenhada e se dedicando, e de repente ela é chamada numa sala e o chefe fala assim, você está demitido. Então você vai cumprir aí os seus 30 dias, né, seu aviso prévio, e depois está liberado. A pessoa vai trabalhar com a mesma motivação nesses 30 dias? Vai ser fácil ou vai ser difícil para essa pessoa? Difícil? Muito difícil. Ela vai ter que continuar realizando uma atividade sabendo que aquilo era o sonho dela, que era o que ela almejava, todos os projetos dependiam dessa oportunidade, e de repente isso foi por água abaixo. Essa pessoa vai passar esses 30 dias desmotivada, ela não vai se empenhar, ela vai sofrer de alguma forma. Pensa assim também, talvez, quem aqui já teve dor de dente na vida? Quem já teve dor de dente? Dor de ouvido? Né? Esse já é um negócio horrível que nada tem graça, né? Não pode acontecer qualquer coisa maravilhosa na sua vida. Se você tiver com dor de dente, uma dor de ouvido, não tem graça, aquele negócio, é um sofrimento que te atrapalha.
E aí a gente considera isso também, que espiritualmente existem alguns tipos de enfermidade, né? Às vezes o nosso espírito se abate, a gente perde a motivação, às vezes a gente está sentindo alguma dor emocional no nosso coração, que é mais ou menos esse incômodo, onde as coisas não têm graça, porque tem alguma coisa doendo, tem alguma coisa errada. Não deveria ser assim, não deveria existir isso. E o que a gente precisa? Essas coisas, elas vão roubando a nossa vitalidade, a nossa bateria. Daqui a pouco a nossa bateria chega ao fim. O que a gente precisa fazer? Conectar a nossa vida na fonte de energia. E aí, quando a gente conecta a nossa vida de novo na fonte de energia, o que começa a acontecer? A nossa utilidade começa a retornar. A gente começa, então, de novo, as nossas faculdades vão começando a se colocar no seu devido lugar, a gente vai começando a retomar de novo as funções que a gente tinha perdido, e a gente começa a lembrar, então, que nós somos úteis para o Senhor, que há uma missão, que a gente tem algo a oferecer. É isso que precisa acontecer conosco. Eu encerro aqui com duas aplicações principais aqui, porque assim, em meio ao sofrimento, o abatimento ele vai tentar dominar você. Quando você está sofrendo, o abatimento vai tentar te dominar. E eu sugiro que você enfrente-o com fé, lute com fé. Eu estou tirando isso aqui de um conselho, né? Isso é um conselho não meu, mas de um pastor, né, muito conhecido, um pregador chamado Charles Spurgeon. E eu não sei se vocês sabem, mas quando você estuda a biografia dele, ele foi um homem que lutou contra a depressão durante muitos anos da sua vida. Inclusive, ele faleceu depressivo, né? Ele tinha depressão. E é interessante porque essa depressão, em alguns momentos, debilitava ele mais, né? Ele ficava mais desanimado, mas ele nunca perdia essa noção de quem ele era, de quem é Deus, né? Ele sofria alguns efeitos, mas isso não o parava. E numa ocasião ele faz menção a isso, né? Ele fala a respeito da depressão. E qual que é o conselho que Spurgeon, que vivenciava a depressão, o abatimento, né, emocional, espiritual, que conselho ele nos daria, né, a respeito disso? E ele fala em um dos seus escritos que, diante do abatimento, diante da depressão, você luta com fé na graça futura de Deus para vencer o abatimento. Luta com fé na graça futura de Deus para vencer o abatimento. Isso é maravilhoso porque Deus tem uma graça futura para nós. Tem uma graça que nos aguarda para fora das cavernas da vida. E essa graça futura de Deus, saber que há uma graça de Deus me esperando, me fortalece a fé. E aí eu consigo lutar contra o abatimento. O apóstolo Paulo fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa é a ideia. Lutar com fé tem a ver, né, com você ter visão e não apenas a vista das coisas. Para além daquilo que a gente vê, há algo que existe, que é incomparável com a leve e momentânea tribulação que qualquer um de nós pode passar. A graça futura de Deus. Creia nisso. Deus tem uma graça futura para nós. E, para encerrar, a última aplicação é, essa luta da fé, ela não é solitária. Caminhe com alguém. Sabe que às vezes passa despercebido, mas eu faço questão de encerrar com esse ponto, porque o versículo 3 fala assim: temendo, pois, Elias levantou-se e saiu para salvar a sua vida. E olha o que ele faz. Ele foi à cidade de Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço,
Essa é uma informação importante. Um profeta do nível de Elias não andava sozinho. Eles não ficavam sozinhos. Eles tinham, né, os seus alunos, eles tinham os seus discípulos, e o texto deixa evidente aqui que Elias, no momento de angústia, de sofrimento, o que ele faz? Para preservar a vida do seu moço, ele deixa o seu moço a salvo. O problema é que, ao deixar o seu moço a salvo, Elias fica sozinho. No entanto, quando Deus fala para ele sair, qual que é a primeira coisa que acontece quando Elias sai da caverna? O versículo 19 diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Ou seja, o momento de abatimento, ele opta por ficar sozinho. E Deus fala: sai daí, não é para você ficar aí, e muito menos para você ficar sozinho. Vai lá e você vai encontrar Eliseu, que é aquele que vai caminhar com você, aquele que vai estar junto com você. Lembram do primeiro sermão que a gente falou a respeito de Paulo? E ele fala assim: Deus que consola e conforta os corações, nos enviou Tito. Uma das formas de Deus curador de Paulo foi enviando alguém para ele partilhar do sofrimento. E novamente aqui Elias agora tem alguém para partilhar a sua vida, para caminhar com ele, que é Eliseu. Então o ideal nunca é que a gente esteja sozinho. Né? Então, se você está sofrendo, passando por algum momento de dificuldade, eu digo para você: tenha fé na graça futura do Senhor, mas também se aproxime de pessoas, caminhe com alguém, porque essa luta não precisa ser solitária. Nós estamos aqui para lutarmos juntos, levarmos as cargas uns dos outros, para assim cumprirmos a lei de Deus. Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra, te agradecemos, ó Deus, por esses exemplos, Deus, que nós percebemos nas Escrituras de homens que caminharam com o Senhor, foram conduzidos a sofrimentos tão grandes, mas aprenderam lições tão preciosas. Assim como Jó, na semana passada, na mesma proporção do seu sofrimento, ele também teve uma experiência grandiosa com o Senhor. Ele ouvia o Senhor só de ouvir falar, mas aquela experiência de sofrimento fez ele caminhar com o Senhor, fez ele perceber o Senhor de uma forma que ninguém tinha conseguido. Que a gente tenha, ó Deus, essa percepção de que nos momentos de sofrimento, diante das vozes do abatimento, a gente consiga ouvir o sussurro da sua voz em nosso coração, que a nossa perspectiva seja mudada, ó Deus, e que a gente retome novamente nosso senso de propósito, destino, de utilidade para a missão do Senhor, e que a gente, ó Deus, abandone a solidão, confiando na sua graça futura e caminhando, ó Deus, com pessoas que também estão indo para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. Ajuda a sua igreja, se fortaleça, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando nosso culto.